E hoje nós vamos falar sobre gestão. Pois é. Bom dia, Lucas. Bom dia, Adriano. Vamos falar sobre gestão hoje, que é um assunto muito importante no sentido de a gente entender o que é gestão. Muitas das vezes nós confundimos muito a questão da gestão com gestão de pessoas, a gestão, basicamente gestão de pessoas, mas só que gestão. Vamos separar as coisas para a gente ter bem isso arraigado na nossa cabeça. A gente precisa entender o seguinte: gestão a gente faz de coisas, gente a gente lidera, pessoas a gente lidera, gestão a gente faz de coisas, de situações, a própria a gestão interna de si. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Liderança é um outro assunto. Então, sempre quando pensar em gestão, vamos pensar na gestão de coisas. O que você faz com essa gestão? E eu queria deixar conversar com vocês aqui a respeito de gestão de emoção, alguns códigos de gestão que a gente vai poder esmiuçar aqui nesses minutos que nós vamos ficar juntos. Você precisa entender o seguinte, que se você não faz gestão de si mesmo, fica muito complicado a sua vida, ela de ter um rumo, de seguir em frente, de você avançar. Eu acho que a principal gestão que nós temos que fazer é uma gestão interna. São a gestão das nossas emoções, a gestão dos recursos que nós temos internamente. Entender que você fazendo gestão de si mesmo, todo o processo ele vai ganhar uma notoriedade no teu avanço. Você precisa entender isso. O Manual da Vida ele nos adverte a respeito disso, que nós temos pelo menos 3 esferas para que nós venhamos gerenciar essas esferas. A esfera do corpo, da alma e do espírito. Como a gente faz a gestão do corpo? Exercício. Gestão da alma, leitura e dedicação ao conhecimento. Gestão do espírito, se aproximando da fonte. Então, essas 3 esferas elas se comunicam e elas têm dentro do mundo do conhecimento, elas têm as suas siglas. Eu vou pegar um caderno aqui só para a gente deixar bem claro essa situação das esferas. É isso. Vou escrever aqui para a gente ter um entendimento melhor. Preciso que você entenda 3 coisas. QS, Q, não, peraí. QS, QA e QI. Preciso que você entenda essas 3 coisas aqui, pelo menos. Se vocês conseguem ver aqui. Não dá para enxergar direito, né? Ou tá dando? Tem que afastar, né? Afastar não dá, né? QS, QA e QI. O que quer dizer isso? O QS é o seu coeficiente espiritual. É porque vem do inglês, né? O QA é o seu coeficiente da alma. E o seu QI é o seu coeficiente de inteligência. Isso aqui são as suas 3 esferas. São as 3 esferas que precisam ser trabalhadas e precisam ser entendidas. São essas esferas que vai fazer com que você adquira um crescimento significativo dentro do processo que você tem que aprender.
Deixa eu pegar uma outra folha aqui, eu vou escrever aqui. Maior, ver se vocês conseguem ver. Acho que seria bom a gente ter um quadro, né? Pra gente fazer isso. Não sei se vocês conseguem ver agora. A caneta também não ajuda. Assim, acho que assim tá dando para ver. QS, QE e QI. Coeficiente espiritual, coeficiente da tua alma, o emocional, e o coeficiente de inteligência. Esses três itens vocês precisam ter na cabeça de vocês, que são o balizador. Caraca, tá calor pra caramba. Deixa eu ligar o ventilador aqui rapidinho, peraí. Agora sim. Eu acabei de correr agora e tô ainda na vibe de suando. Vamos lá. A gente precisa entender que esses coeficientes, a gestão desses coeficientes é que vai fazer a grande diferença na nossa vida. O coeficiente espiritual é o que comanda, é o que deve comandar a sua alma. O coeficiente emocional, você deve fazer a gestão dele. E seu coeficiente de inteligência, você deve alimentar ele. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai parar de viver uma vida aleatória. Os seus resultados, eles vão ser de verdade, eles vão ser acelerados. Eu acho que a partir de então você precisa fazer uma gestão das suas emoções. Você precisa fazer uma gestão do que realmente você tem pensado, do que realmente você tem feito da tua vida, o que as coisas que você traz para dentro de si é o que realmente vão fazer uma grande diferença na hora de você, na hora de você, na hora de você fazer a gestão de si mesmo. As nossas emoções, elas são os grandes balizadores da nossa vida. Se a gente consegue fazer uma boa gestão da nossa emoção, eu acho que as coisas elas começam a tomar rumos significativos. Normalmente nós somos muito imediatistas, né, em algumas coisas. E toda vez que nós somos feridos, a ideia também é ferir alguém. É um sistema de defesa que a gente tem. Isso acontece quando o nosso corpo ele está no comando. Quando o nosso corpo está no comando, nós tendemos a fazer tudo para evitar a dor. O que o corpo quer? O corpo ele quer o seguinte: o corpo ele quer evitar a dor e potencializar o prazer. Essa é a ideia do corpo sempre. Ele vai sempre querer evitar a dor e potencializar o prazer. Se você perceber, todas as pessoas que são guiadas pelo corpo, elas têm vícios que normalmente esses vícios eles vão de encontro a essa necessidade do corpo, potencializar o prazer e acabar com a dor. Ele sempre vai querer isso. É por isso que você sempre tem vontade de dormir até mais tarde. É por isso que você não consegue tomar banho de água gelada. É por isso que muitas coisas que você tem que fazer, você procrastina, você vai deixando para depois, porque o corpo ele sempre vai querer poupar energia. E toda vez que o corpo ele está no comando, isso vai acontecer com você. As suas energias elas tendem a ser poupadas. Ele vai querer sempre evitar o confronto. O corpo ele sempre vai querer estar em uma zona de conforto. E esse coeficiente do corpo, quando nós deixamos ser dominados por ele, é aí que surgem os grandes vícios, a procrastinação, você é dominado pelo estado daquele momento, você é dominado pelas circunstâncias, você não consegue fazer gestão do ambiente onde você está. A gestão do ambiente onde você está, ela simplesmente ela se perde
porque o seu corpo ele está dominando as coisas. E o seu corpo ele sempre vai tomar as decisões erradas. A gente precisa entender isso. O nosso corpo ele sempre vai tomar as decisões erradas. E tomando as decisões erradas, realmente, nós não teremos, não tomaremos a gestão da nossa vida. E o que você precisa fazer nessa semana? A partir dessa semana, é gerenciar a sua própria vida. E como é que faz isso? A nossa mente, ela é a conexão. Entenda isso. Preciso que você escreva isso. Que quem faz a conexão da nossa alma com o nosso corpo é a mente. Quem faz a conexão da nossa alma com o nosso espírito é o nosso coração. Vê se vocês conseguem. Não dá para ler, né, cara? Eu vou arrumar um quadro depois para a gente conseguir fazer essa leitura aqui. Vou tentar afastar aqui, ver se vocês conseguem ler. Agora acho que assim, o reflexo da luz consegue evitar, né? Então é mais ou menos assim que acontece. O que faz a conexão do nosso corpo com a nossa alma é a nossa mente. E a conexão do nosso espírito com a nossa alma é o coração. Por que eu preciso entender isso? O Manual da Vida ele fala que do coração procede as saídas da vida. Por que do coração procede as saídas da vida? Porque o seu espírito ele sempre vai estar pronto. O espírito ele sempre está pronto. Depois que nós fomos, depois que Adão e Eva pecou, e assim, quando eu falo sobre Bíblia, gente, eu estou falando sobre o manual da vida. Eu sempre chamo a Bíblia de manual da vida, por quê? Porque ela dá as nossas diretrizes. Não tem nada a ver com religião, é um livro onde você tem todas as respostas da tua vida está ali. Então assim, quando Adão e Eva ele peca, e assim, falando mais um pouquinho sobre isso, só para te desencanar sobre isso, existem hoje 6.000 religiões que usam a Bíblia, só para você saber. Só para você ter a certeza que a gente não está falando sobre religião. 6.000 religiões hoje usam a Bíblia. E a Bíblia não é de uma das religiões. É simplesmente assim. Então assim, quando Adão e Eva ele peca, e nós recebemos a condenação do pecado, nós corrompemos esse corpo, essa corrupção do corpo, ela parte a partir da alma e do corpo. O espírito, ele sempre está pronto. O espírito, ele é intacto. O espírito, ele sempre vai voltar para Deus que o deu. Ele sempre vai voltar. Então, o espírito, ele não precisa ser tratado. Você tem o espírito? Tem o espírito. O espírito precisa ser ouvido, obedecido e direcionado. É isso que o espírito precisa ser. E é o que faz a conexão da tua alma com o teu espírito é justamente o teu coração. E a questão toda é do que o teu coração tem se enchido. Do que o teu coração ele tem transbordado. Essa é a questão. Porque toda vez que o nosso coração aí, o Manual da Vida também vai falando assim, enganoso é o coração do homem. Claro que o coração do homem ele é enganoso. Por quê? Você enche ele de besteira, enche ele de porcaria, enche ele de coisas que não deve, enche ele de preocupações, enche ele de coisas da tua vida, da tua própria vida. Claro que ele vai ser enganoso. O coração, o Manual da Vida fala, ó, a boca fala do que o coração ele está cheio. Se o teu coração está cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de coisas ruins, cheio de vícios, é isso que vai falar. É para isso que você vai ser direcionado. Então, assim, ter um coração limpo realmente vai fazer com que o fluxo entre o QS e o QE eles estejam um fluxo limpo. E aí, a partir de então, você vai entender as ações e reações do seu coração. Você já tomou alguma decisão que a lógica ela totalmente contrariava essa decisão e o teu coração estava dizendo para você, não, você tem que tomar essa decisão.
Você tem que tomar essa decisão. E naquele momento, teu coração estava cheio de coisas boas, estava bem direcionado, estava limpo. E aí você tomou a decisão que estava no teu coração e as coisas deram certo, contrariando a tua lógica. É mais ou menos isso. Quando o teu espírito comunica com a tua alma, você sempre vai tomar as decisões corretas a partir do coração. Do coração, não é do intelecto. Existem situações lógicas que nós tomamos todos os dias decisões de situações lógicas. Só que existem situações que mudam totalmente o rumo da nossa vida, que elas são guiadas pelo coração. Então, o coração ele vai fazer a conexão entre a alma e o espírito. E o que vai fazer a conexão entre a alma e o teu corpo é a tua mente. E aí vai depender do fluxo que isso ocorre. Se o fluxo da tua mente ele vai estar do corpo para a alma ou da alma para o corpo. Qual é o fluxo correto? É da alma para o corpo. O teu corpo ele tem que ser escravo da tua alma. O teu corpo ele tem que obedecer os comandos da tua alma. Todos que são guiados pelo corpo, no corpo vão padecer. O teu corpo, por que o teu corpo sofre? Ele sofre porque ele não obedece à alma. Toda vez que você sofre é porque ele não está obedecendo à alma. E o corpo ele tem a séria tendência a procrastinar, a mentir, a enganar. Tudo isso é inerente ao nosso corpo. Por isso que ele não pode comandar nada. A única coisa que ele tem que fazer é obedecer e ser escravo da minha alma. A gente precisa entender isso. Entendendo isso, a gente já começa, a gente vai começar a trabalhar as nossas esferas de maneira concisa. Fazer a gestão disso realmente vai determinar o rumo que nós iremos tomar, o rumo que a nossa vida ela tem tomado. Vamos lá, seguindo aqui, essa situação entre gestão entre corpo, alma e espírito, ela é tão importante que você precisa entender uma coisa. De repente, o que eu vou falar aqui você não acredita, mas sim, você acreditando ou não, não importa se você é de alguma religião, se você não é de alguma religião, o que eu vou falar é o que está escrito no Manual da Vida. E os segredos. Cara, o Manual da Vida ele é tão importante que tem pessoas hoje que elas são totalmente ateias. Elas são ateias e simplesmente por aplicar, presta atenção no que eu estou te falando, simplesmente por aplicar as coisas que estão na Bíblia, no manual, elas têm prosperado. Prosperado na vida emocional, prosperado na vida almática, tem prosperado na vida financeira, tem prosperado na vida espiritual, tem prosperado nas 12 áreas da vida, simplesmente por estar seguindo. E ela é ateia, ateia. Essa pessoa é simplesmente ateia. Mas ela aplica o conhecimento, os princípios que o manual da vida ele deixa. E a gente precisa entender isso. Hoje é dia de fazer gestão. Hoje é dia de você começar a fazer a gestão das suas próprias emoções. As coisas que te dominam, as coisas que tentam te dominar. Existe. Por que a gente faz exercício físico? Primeiro, cuidando do corpo. Cuidar do corpo é fazer exercício físico. O exercício físico, principalmente aeróbico, ele libera a endorfina. O que é endorfina? Endorfina é um analgésico natural do teu corpo. É como se fosse a morfina. Morfina é um analgésico sintético. A endorfina é um analgésico natural. Toda vez que você começa a suar no exercício aeróbico, no teu corpo é liberado a endorfina e essa endorfina inibe as dores que você posteriormente vai sentir. E essa endorfina, ela posteriormente, ela libera uma substância chamada endocannabinoide. Isso aí a gente vai falar sobre um assunto depois. Endocannabinoides. Isso é uma outra substância
advinda do exercício físico que vai trabalhar na tua cabeça e vai te dar aquela sensação de bem-estar. É como se fosse a recompensa do exercício. A recompensa do exercício vai gerar endorfina para você, que vai gerar endocannabinoides, que a sua mente vai ter aquela sensação de bem-estar. E é assim que você domina o teu corpo. Pronto, aí quando você libera essas substâncias, aí se alguém perguntar aí endocannabinoide, vai pensar a respeito lá da substância da maconha, né? É justamente isso. O nosso corpo ele tem essa substância naturalmente. Mas enfim, isso aí vai ser um assunto para uma outra aula sobre nossa farmácia corporal. Mas o corpo ele vai liberar essa substância e vai dar aquela sensação de prazer. É por isso que nós temos que desafiar o nosso corpo todos os dias. Por isso que nós temos que fazer exercício todos os dias. Quando a alma domina o corpo, quando a alma entende esses princípios, dominando o corpo e fazendo exercício, o nosso corpo ele desfruta de coisas excelentes. O nosso corpo ele não tem capacidade de decisão e toda decisão que ele for tomar vai ser errada. Você pode pensar, eu estava correndo hoje, sempre acontece a mesma coisa. Na segunda volta, eu dou 3 voltas no bairro. Na segunda volta, eu sempre penso em parar. Porque o corpo fala que está cansado, que está doendo isso, que está doendo aquilo. E eu sempre penso em parar. Todas as vezes. Todas as vezes na segunda volta, eu penso em parar. Porque o meu corpo está querendo mandar em mim. E aí eu continuo. E por eu continuar, quando eu termino a terceira volta, eu já tenho aquela sensação, já é liberada endorfina em mim. E aí eu tenho aquela sensação de dever cumprido, de prazer, de sensação de bem-estar por ter concluído aquela tarefa. É a recompensa. São os resultados, são os micro-resultados. O nosso corpo ele sempre vai viver de micro-resultados. E nós temos no nosso corpo uma farmácia completa, que cada ação da nossa alma vai gerar um micro-resultado no nosso corpo. Cada ação da nossa alma vai gerar um micro resultado no nosso corpo. E o nosso corpo vai gostar disso. Então, assim, sempre que a decisão ela partir do corpo, a decisão vai ser errada. Nosso corpo ele tem a tendência a procrastinar, a mentir, a se prostituir. Nosso corpo tem sérias tendências pecaminosas. E se nós demos vazão a isso, realmente nós entraremos em um buraco sem fundo, em um poço sem fundo e nos perderemos. E aí o corpo ele começa a comandar as ações da alma. Agora, quando a alma começa a governar, a alma com toda a sabedoria e inteligência, ela vai determinar quais são os rumos que o corpo vai tomar. Existe, eu vou dar um exemplo para vocês, sobre gatilhos. Toda vez existem coisas vícios, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é fumante, às vezes ela tem um gatilho. Qual é o gatilho do fumante? Após o almoço, tomar um cafezinho e de repente ir para a varanda para fumar um cigarro. A ação dentro do ambiente gera um comportamento. A ação dentro do ambiente gera um comportamento. Ou seja, isso foi um gatilho que foi acionado para que o corpo dele sentisse a necessidade de fumar. Quando a alma ela toma as rédeas das coisas, quando a alma ela toma a rédea da situação e a tua alma ela determina assim, ó, eu vou parar de fumar. Eu vou parar de fumar a partir de hoje. A tua alma começa a criar critérios para que o comportamento que gera o gatilho, ele não aconteça mais. Ele não vai almoçar naquele mesmo ambiente, ele não vai tomar o café naquele mesmo ambiente, de repente ele vai até cortar o café e ele não vai para a varanda depois que ele almoçar. Para quê? A alma começou a tomar as rédeas da coisa de maneira inteligente, ele começa a substituir o hábito. Como é que ele faz? Após o almoço,
tomar um cafezinho, ao invés de fumar, ele vai substituir por um novo hábito e um novo ambiente, para que as coisas aconteçam. Porque a alma começou a tomar as rédeas da coisa. Agora, se o corpo, se ele der vazão para o corpo vai querer isso. O corpo vai direcionar ele para a varanda para fumar um cigarro. Então, quando nós estamos determinados a mudar alguma coisa, a mudar um hábito, a nossa mente, a nossa alma, ela precisa comandar as ações do nosso corpo. Nós precisamos assumir esse governo. Nós precisamos assumir essa gestão. Se o corpo ele determinar as ações, estamos numa gestão automática, onde nós evitaremos a dor e buscaremos o prazer. Agora, quando nós assumimos a gestão através da nossa alma, nós realmente tomamos posições diferentes, nós tomamos decisões diferentes. E aí, como é que fortalece a alma? A alma, o corpo é fortalecido através de exercício. E como é que se fortalece a alma? A alma, ela é fortalecida através de conhecimento, leitura, aprendizado. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão alimentando a alma de vocês. Toda vez que eu peço vocês para ler um livro durante a semana, o que eu estou pedindo? Alimente a alma de vocês. A alma, ela tem o poder de decisão, mas se ela não souber o que decidir, sabe o que ela vai fazer? Ela vai delegar. Ela vai delegar para as vontades. O que é a vontade? A vontade é uma emoção. E normalmente a emoção vai estar ligada diretamente ao corpo. E quando o corpo assume o governo, ele vai realmente fazer com que você procrastine, vai fazer com que você tome uma decisão errada. Por quê? A tua alma não sabe o que fazer. Quando a tua alma não sabe o que fazer, qualquer outra coisa vai tomar decisão no teu lugar. E para a alma saber o que fazer, o que você precisa fazer? Adquirir conhecimento. Nunca pare de aprender, gente. Nunca pare de aprender. Nunca pare de ser mentorado. Nunca pare de receber instruções. Nunca pare de fazer com que as coisas realmente aconteçam na tua vida. Nunca pare de fazer nada disso. Os livros que você tem que ler, leia, releia. Imagina só, o quão poder de decisão a tua mente vai ter, o quão poder de decisão a tua mente vai ter se você realmente ler um livro por semana durante o ano. Quantas semanas tem o ano? Tem 52 semanas. Dentro de um ano você vai ter lido 52 livros. São 52 pessoas que você absorveu para dentro de si e agora a tua capacidade de decisão ela é monstruosa. Nós nos perdemos na capacidade de decisão, sabe por quê? Porque não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, porque nós não temos o conhecimento necessário. E por não termos o conhecimento necessário, nós tomamos as decisões erradas. Aliás, nós evitamos de tomar decisão, nós abrimos mão de decisão e deixamos qualquer outra coisa tomar decisão em nosso lugar. Entenda isso. Entenda isso. Alimente a sua alma. Alimente a sua alma de verdade. Alimente a sua alma de verdade. Todo conhecimento que você adquire é ferramenta para que a sua alma ele tome um estágio diferente. Para que a sua alma tome um conhecimento diferente, você tenha ferramentas diferentes para tomar decisões diferentes. As experiências que eu passo na minha vida são ferramentas que me possibilitam ajudar outras pessoas. Inclusive, a gente ouve muita crítica a respeito de coach, né, cara? Porque o coach, dentro da palavra coach, é um treinador. Treinador é alguém que já passou por uma situação e agora está ensinando outras pessoas a passarem por essa situação também. Então, assim, um treinador de futebol, ele é um coach, porque ele já passou por situações onde agora ele está fazendo com que o time dele vença as situações que ele já passou. Uma pessoa um psicólogo, por exemplo, ele é um coach, porque ele estudou sobre situações e quanto mais traumas o psicólogo venceu, mais capacitado ele é para te ajudar. Então, assim, o que é um coach? É alguém que já passou por uma situação e agora está ajudando outras pessoas a passarem também. É basicamente isso. O que acontece hoje no mercado é que tem muitas pessoas que não passaram por situação nenhuma, e assim, aí quer ensinar. Então, assim, fica muito complicado. É nessa hora que você deve determinar quem serão os seus mentores,
quem serão as pessoas com quem você vai modelar para que realmente você tome a decisão, a melhor decisão de quem você deve modelar e quem você deve seguir. Um cara que nunca tocou numa bola na vida, o cara nunca estudou a respeito de futebol, o cara que não sabe nem dominar uma bola, não tem condição de ser treinador de futebol. O cara que não conhece as regras básicas do futebol americano não tem como determinar a vitória de um time. O cara precisa estudar, precisa vivenciar esse ambiente para que realmente ele se torne um coach. E a sua mente, ela está possibilitada a fazer isso a partir do momento que você adquire conhecimento, a partir do momento que você lê, a partir do momento que você ajuda pessoas. Então, isso tudo, a tua alma vai sendo fortalecida. E por fim, para a gente finalizando já a aula aqui, o nosso espírito, como se alimenta o espírito? O espírito ele se alimenta conectando na fonte. O espírito ele se alimenta toda vez que você recorre ao manual, você está se alimentando o espírito. O espírito, o espírito é algo tão sobrenatural, essa questão do espírito, que toda vez que você ignora o espírito, você não sente. Você não sente o espírito, você não sente as suas emoções, ela está associada à sua alma. O seu corpo você sente, mas o seu espírito você não sente. Você não sente. Eu estou sentindo o meu espírito. Você não sente o espírito. Você simplesmente recebe informações do espírito. E esse fluxo, ele precisa estar limpo, que é o teu coração. E como é que se limpa isso? Se conectando na fonte todos os dias. A melhor forma de você conectar o teu espírito, a tua alma, é através da mentalização. É por isso que eu faço mentalização todo dia e é por isso que eu instigo você a fazer mentalização todo dia. Mentalização é higienização. Higienização do coração, da alma, do espírito. É quando as coisas elas se conectam. A higienização para que o teu espírito ele flua, para que o teu espírito flua através da tua alma, é a mentalização. Isso é higienização. Então o que você precisa fazer? Se conectar na fonte todos os dias. Se conecte na fonte todos os dias e realmente você vai começar a experimentar algumas coisas que são sobrenaturais. E eu preciso te dar uma outra informação também para que você desencane de vez essa questão da religiosidade. Nós, quando eu era religioso, às vezes eu pedia muito para Deus fazer as coisas. Ó Deus, faz com que eu prospere, Pai. Ó Senhor, me dê riquezas para eu ajudar as pessoas. Senhor, me livra daquele ambiente. E eu começava a pedir coisas que, cara, Deus não vai fazer, infelizmente. Preciso dar uma notícia aí que Deus não vai fazer nada disso. Quem vai fazer é você. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Para de delegar para Deus o que você tem que fazer. Para de delegar para Deus o governo das coisas que estão na tua mão. Deus te dá todos os dias um dia para você governar. Tu pode perceber que ele não te dá tudo de uma vez, não. Ele não te dá 365 dias, ele não te dá isso. Ele te dá um dia de cada vez para você governar. Ele fala assim, ó, tô te entregando o dia de hoje para você governar. Faz o que você tem que fazer. A única coisa que ele nos garante é que vai dar certo. Se nós seguirmos os princípios, vai dar certo. Agora, pedir para ele fazer o que nós temos que fazer, cara, ele não vai fazer. Desculpa te frustrar aí, mas ele não vai fazer. Você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um corpo. Ele já te deu todas as ferramentas necessárias para que você venha fazer. Então, assim, para de delegar para Deus o que você tem que fazer. As decisões que você tem que tomar, para de delegar para Ele. Levanta desse estado de inércia e vai fazer o que você tem que fazer. Simplesmente isso. Agora, dentro do mundo espiritual que existe também, aí sim ele vai fazer. Já são outros 500. É o teu espírito que vai comunicar com a tua alma essas situações de mundo espiritual. Cara, o mundo espiritual é tão sério que para você, quando você entra no mundo espiritual, pouco você entende lá no mundo espiritual. Quem já esteve lá, o cara, para descrever o que ele viu lá, ele falava assim, ó, cara, parecia um leão
que tinha 12 cabeças. Tipo, parecia um leão, não era um leão e nem de repente tinha 12 cabeças, mas de repente a situação mais lógica que ele teve para descrever aquela situação foi isso, um leão que tinha 12 cabeças. Então, assim, o mundo espiritual é algo cabuloso. E você só vai entender o mundo espiritual se a tua alma estiver conectada com o teu espírito. E aí, para você tomar decisões dentro do mundo físico, o mundo espiritual ele precisa estar ativo. E você só acessa o mundo espiritual através do teu espírito. É aí que surge o fluxo de informação. Ah, mas qual a decisão que eu devo tomar? Cara, a decisão que você deve tomar é você que vai tomar. Não é Deus que vai fazer, é você que vai tomar a decisão. A capacidade de avaliar a melhor decisão, aí sim, você vai buscar no teu espírito que a tua alma, com o conhecimento que você adquiriu, você vai ter a capacidade de tomar a melhor decisão. Então, como alinha esse processo, Jimmy? Como é que eu vou alinhar todo esse processo? É conectando o espírito à alma. É conectando a alma o corpo. É fazendo com que a alma governe sobre todas as coisas nessa terra, inclusive sobre o seu corpo. É assim que se faz as coisas, é assim que faz as coisas acontecerem. Gestão. Você precisa aprender a fazer a gestão dessas três esferas que existem em você. Você precisa aprender a cuidar dessas três coisas que existem em você. E tudo bem, se você não está conseguindo hoje, se você hoje tem um vício que você não consegue se livrar, hoje é a oportunidade que Deus te deu para você fazer isso, se livrar desse vício. Se tem uma coisa que você não está conseguindo fazer, hoje é a oportunidade que Deus te deu para que você se livre disso, usando as ferramentas que eu acabei de falar. Mas se você não conseguir hoje, tudo bem, amanhã é outro dia. E você vai tendo dia após dia. Mas quanto mais cedo você conseguir se livrar dessas coisas, mais rápido você vai alcançar o sucesso, mais rápido você vai alcançar a prosperidade. E voltando a falar assim, prosperidade não tem a ver somente com dinheiro. Prosperidade tem a ver com o que você faz. É isso que é prosperidade. Prosperidade é está muito mais relacionado ao que você faz do que ao que você tem. Então, quer ter prosperidade? Faz a gestão desse fluxo. Faz a gestão dessas três esferas em você, que a prosperidade vai ser uma consequência. Você precisa entender isso. Agora pegue tudo que eu falei aqui e vá governar a sua vida de verdade. Vá governar as coisas que você tem que fazer. Tem uma tem uma Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, nas tarefas que a gente tem hoje. Que eu vou botar no grupo de qualquer jeito, mas eu queria passar para vocês logo. Eu não estou achando aqui as tarefas que eu programei para hoje, a leitura bíblica, o livro, mas enfim, eu vou botar lá no grupo e eu preciso que você esteja esteja de verdade, esteja de verdade comprometido com isso, que seja constante isso na sua vida. Todos os dias você tem uma oportunidade. E hoje é a oportunidade que Deus te deu para que você governe o seu dia, para que você governe a sua alma, para que você governe o seu corpo e você conecte com o seu espírito. É isso que você tem que fazer no dia de hoje. E, e não deixe essa oportunidade passar. Não deixe de verdade essa oportunidade passar, que a oportunidade que você tem hoje é única de fazer o que você tem que fazer. Governe. Faça a gestão. A tua alma tem que ser o centro. Tua alma é o centro do governo. O teu espírito, ele vai mandar informações para a tua alma. E o teu corpo, ele vai obedecer todos os comandos da tua alma. Faça a gestão dessas três esferas e as coisas vão realmente de verdade acontecer. Ok? Galera, bom estar com vocês aqui.
Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Logo em seguida eu vou botar as tarefas aqui e não deixe de fazer o que você tem que fazer. De verdade, não deixe. Faça gestão hoje. Hoje é dia de gestão. Faça a gestão das suas emoções, faça a gestão do que te assola, do que te aflige. Não deixe que as emoções elas te dominem. Domine as emoções, controle os seus ânimos e faça as coisas acontecer no dia de hoje. O ambiente é responsabilidade sua. Beleza? Vamos nessa, galera. Ó, agora tem o nosso café com pão lá, se vocês quiserem chegar lá no Café com Pão, que é a nossa live lá no Instagram. Vocês serão bem-vindos também. Beleza? Let's go!